Bom, Joseph, eu não sei se você lembra bem, mas você lembra que a gente estava conversando da cinemática direta, do robô Comal, com a tocha de solda, e eu falei com você que tinha como a gente inserir a posição e a orientação do que a gente quer e descobrir os ângulos das juntas no modelo cinemático inverso. Você lembra disso? Lembro, mas e aí, como é que faz? Então, cara, vou passar para você como é que a gente faz isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é analisar a estrutura do robô. Mesmo que a gente já tenha feito no MCD, é bom sempre estar frisando, principalmente características do robô que agora são mais relevantes no MCI. Uma delas, óbvio, é o punho esférico. Então, basicamente, eu consigo pegar esse robô aqui e separar as três juntas partindo do porta-ferramentas, as três primeiras, como um punho esférico, que tem a função de ter um desacoplamento cinemático, e eu tenho as três últimas, que vão até a base, que são para posição. Então, vamos passar agora em vez de ficar falando disso, vamos passar para o nosso diagrama de arames e ver as modificações que a gente fez nele, né? Então, basicamente, a gente tem esse diagrama de arames, aí você pode perceber que algumas modificações a gente acabou realizando por ter sumido a tocha de solda e tal, tal, tal. Então, o que aconteceu basicamente? O frame 6 saiu daqui, ele saiu lá de onde ele estava na ferramenta e passou aqui. E aqui nós temos o nosso punho esférico que a gente estava vendo e as três primeiras juntas. Óbvio, isso mudou a matriz DH? Óbvio que mudou. Tá aqui a nossa matriz, se você olhar analisar, que a gente só tem menos L7. Na nossa outra matriz a gente tinha menos L8. Nesse caso aqui, a gente perdeu a distância que seria da tocha de solda. Mas a gente está querendo uma cinemática inversa. Então vamos continuar essa análise. Então o que, que a gente fez? Eu estou falando, basicamente, separar esse robô dois problemas diferentes acaba simplificando para a análise que você for realizar. Qual que é a função do punho esférico? Por que, que ele é importante? Porque ele faz o desacoplamento cinemático. E é por isso que muitos robôs têm ele. O desacoplamento cinemático ele é principalmente inserido para fazer correções de orientação e algumas pequenas correções de posição. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que esses três frames aqui da base, onde estão mais embaixo, eles são responsáveis por posicionar o frame onde a gente quer. Então, basicamente, esses três frames aqui posicionam, esses três arrumam, reordenam a orientação e fazem ajustes um pouquinho de posição. Mas não é simplesmente pegar esses três frames vindos daqui. A gente pega esses três frames indo até o punho esférico. Então, pegando a vista lateral, que é a nossa simplificação geométrica que a gente quer, a gente tem essa cara aqui. Sendo esse aqui o robô em home. Olha, vocês podem ver as distâncias colocadas aqui. Agora você deve estar olhando para essa imagem falando, né? Que monte de ângulo, de onde está saindo isso? Meu Deus, espera aí. É, basicamente, Joseph, a gente pegou e fez o seguinte. Eu peguei os dimensionamentos de medidas que a gente tem e comecei a tirar relações trigonométricas para quem for precisar de usar o método geométrico. Então, o nosso trabalho escrito ele tem essas equações de forma melhor representada e tudo mais, mas por Pitágoras, leis de seno e cosseno, e com esses alfa, beta e toda essa relação, eu consegui tirar as relações para θ 3 e θ 2 a partir da posição e da orientação que a gente quer. Então, ZC e o RC são dados que a gente tem, junto com L1, L2, o X e o H, já que o X e o H saem por Pitágoras. Então, mas espera aí, RC a gente tem, você deve estar se perguntando, o que é RC? Pegando a vista superior, tá vendo que o robô fez uma pequena movimentação nessa análise que a gente está vendo, né? Que vocês podem ter percebido já lá do início da minha fala. Mas o RC basicamente é o triângulo Pitágoras, né? A hipotenusa do triângulo com XC e YC. Então a gente tem esse RC também. E aí conseguimos até tirar facilmente a relação para o θ1 a partir de posição. Esse é um método geométrico que é possível aplicar para esses três primeiras juntas, indo até o punho esférico. E depois que foi até o punho esférico, o que, que a gente faz? Basicamente, a gente pega e faz a ordenação dos ângulos para que ele caia, para que a gente tenha a posicionamento correto que a gente quer com a orientação correta que a gente quer. Então, viram dois problemas, conforme que acaba sendo mais simples. A equação dessa interrelação deles fica mais clara no documento escrito. Então, se você quiser ver com mais detalhes isso, por favor, acesse o nosso documento. Mas, bom, continuando. Você pode chegar nessas relações e todas essas equações, mas o que, que significa? Significa que eu tenho um método geométrico, mas eu também posso ter um método analítico. Você lembra aquelas equações que a gente tira daquela tabela? Da cinemática direta, Joseph? Lembro, lembro, que é tanto de número lá. Exatamente.
O método analítico, ele é um método que sai um pouquinho do escopo do método geométrico. Ele pega, basicamente, insere aquela matriz enorme e como sistema de equações e procura a solução para essas equações. Ou no caso, o método que eu implementei no trabalho, que a gente implementou de forma geral, né? É basicamente como se fosse, que chama-se método binário. Então, pegando um livro como exemplo para explicar o método, se você quiser saber qual capítulo, acessar o início de um capítulo do livro, como é que você poderia fazer? Você pode consultar o índice, ó, mas vamos supor que esse livro não tem índice. Então, você abre o meio do livro. Abre o livro, no caso aqui o do Spong. O capítulo que eu quero está entre o 6.7, entre o capítulo 6. Não, ele está no início. Ele não é, ele tá mais para o início, para o meio, do que do meio para o fim. Então, essa parte aqui é praticamente jogada fora a análise. E eu abro novamente aqui do meio e faço uma nova análise a partir disso. Com isso, basicamente você consegue diminuir a quantidade de testes e consegue ter um método mais inteligente. Agora, óbvio que isso funciona para o livro porque tem limites específicos e para um sistema de equações. Para isso, você tem que dar uma condição inicial para ele partir dos cálculos. E ele faz a análise a partir de resposta estatística. Quanto mais próximo ele está, a partir dos modelos estatísticos, e assim ele vai fazendo as interações. Com essas interações, ele acaba descobrindo uma solução possível. Mas essa solução possível apresenta duas coisas, Joseph. A primeira, erro. Ela não é 100% correta. Sempre tem um erro. É residual, é minúsculo. Na casa, às vezes, de 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 5. Então, a precisão do robô não chega a ter essa precisão toda, mas é um erro do método. E a outra é, basicamente, ele não te fornece todas as soluções. Nessa procura do livro, é óbvio que tem somente uma solução possível, mas no robô você pode ter várias posições possíveis de junta para você resolver seu problema. Então, existem essas limitações. Coisa que na aproximação algébrica, da aproximação geométrica, você já não tem esse problema. Você já consegue pegar todas as possíveis soluções, fazendo uma análise, vendo todo o posicionamento possível do robô. Então, é os dois pontos. Por isso que o nosso trabalho ele nem pegou, porque existia sempre a possibilidade, né, da gente pegar essa análise toda geométrica que a gente fez aqui, fazer ela e depois aplicar o método analítico somente para o punho esférico. Mas a gente preferiu aplicar como um todo para ver exatamente esse efeito de resíduo, de erro e tudo mais. Mas bom, continuando, porque a gente não acabou ainda com o robô. Vamos voltar para ele. Voltando para o nosso robô, existem limitações que o robô DK apresenta. E não é o robô DK, mas sim o Comal. Existem limitações de ângulo. Então, se você pega os ângulos que o robô tem, por exemplo, o ângulo da base, ele apresenta uma variação de ângulo de menos 170 a 170. O θ2 ele já apresenta uma variação de menos 85 a 155. E o θ3? O θ3 já é uma coisa mais um pouquinho complicada. Por quê? Porque se você abrir o Comal, ele aqui em Home, igual vocês podem ver, vocês vão perceber que tem menos 90 graus aqui no nosso θ3. O que isso significa? Que a Comal colocou que o robô com 0 graus, 0, 0, todo zero, que é o robô seria em Home, ele não teria esse posicionamento, mas sim esse posicionamento. Então, a gente fez a análise do robô para que ele tivesse o robô em home. Tanto aqui eu posso apertar início para vocês verem. O robô, ele é sim em home. Então, acaba que, se você pegar isso, aqui pelo robô DK vocês conseguem ver, de menos 170 a 0. Mas considerando que essa posição tenha ângulo zero, aí nós já temos uma nova faixa de valores, que seria de menos 80 a 90 graus. E aí continua menos 210 a 210, menos 130 a 130 e por último o θ6, que é o do porta-ferramenta, de menos 400 a 400. O que é interessante disso tudo? A primeira a gente tem que estar ciente desses limites para validar se a resposta que a gente está encontrando é cabível. Se não está exatamente nesse problema onde o robô não consegue alcançar essa solução. Ao mesmo tempo, é relevante também para a gente fazer uma análise assim rapidinha, é de que, por exemplo, o porta-ferramenta tem uma angulação muito grande. Óbvio, ele é onde vai estar a ferramenta, então ele precisa de maior liberdade. Ao mesmo tempo, eu não tenho simetria, igual muitos acreditam que se ter, né? Que se eu tenho. Se o robô varia de mais 180, ele tem que variar de menos 180. E não, existem limitações mecânicas além dessa simetria. Então, isso tudo se dá disso.
ir já para o nosso método, já para a mão na massa, e parar de falar de limitações, porque ainda faltam duas, mas eu vou deixar essas para o final, a gente tem a análise do nosso trabalho, das respostas obtidas pelo nosso trabalho. E aí, o que a gente tem de resposta? Um segundo. Pronto, deu. Pegando a nossa resposta obtida para duas posições separadas e mostrando um pouquinho mais esse erro de como é dado pelo software, né? A gente tem o seguinte: a gente tem a resposta que a gente obteve para cada ângulo que a gente colocou, que é a solução plausível para o MCI que a gente colocou, para a equação homogênea que a gente queria de resposta. E aí, a gente conseguiu ainda calcular a partir de cada interação o valor de erro residual. Percebe que no início o erro é muito grande, mas aí você vai aumentando o número de interações, aumentando o número de divisões, no caso do exemplo do livro, até que você chega na casa de 10 a menos 10 de erro. Tá, mas aí você pode estar se perguntando, mas poxa, é um monte de equação. Por que esse resultado é 10 a menos 10? Exatamente porque ele faz um modelo estatístico e aí ele leva em conta todas as 12 equações que são relevantes ao trabalho. E você pode perceber que está todas multiplicado por 10 a menos 5 e ainda são bem pequenos. Então, a resposta foi alcançada com seriedade para esses trabalhos. E para a pose 2, a mesma coisa. Se olhar com o trabalho escrito, vocês percebem que o erro residual é 10 a menos 9 e o erro 10 a menos 4. Um pouquinho maior, mas ainda assim bem inferior a qualquer precisão que no qual o robô Comal tenha e que o robô DK nos apontou. Mas bom, feito esses cálculos e sugerido todos esses ângulos, é hora de inserir eles no robô DK. E aí a gente inseriu. Bom, vocês podem perceber aí que eu tenho o target 3, o target 1, que são as posições, e o robô em home, que é o nosso target 2. Então vocês têm essas foram as soluções encontradas no nosso sistema. Vocês podem observar aí que tem uma variação de ângulo, de orientação, de posição. E aí, o que basicamente a gente fez? Levando o robô primeiro para o target 3, que é uma das posições que a gente encontrou, uma das poses que a gente queria, é perceptível que o robô não colide, ele não se encontra, ele não se enfia, basicamente, de forma grotesca falando, mas ele permite que ele vá tranquilamente para essa posição sem nenhum problema. E para melhorar, todas as posições estão dentro do espaço de trabalho do robô. Se você observar aqui, Joseph. Então, não existe singularidade, que é um dos problemas que a gente já corrigiu, e não existe colisão. O robô permite alcançar essas posições tranquilamente. E a mesma coisa para o target. Meirelles, Opa, pode falar. sobre colisão, você quis dizer que o robô ele não colide consigo mesmo? Exatamente. É porque se Entendi. você analisar a resposta analítica, toda a analítica contra geométrica, é possível que você coloque uma orientação de ângulo que o robô teria que entrar dentro de si mesmo. E isso não é possível fisicamente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, essa análise de solução tem que ser viável. Além do que, essa resposta obtida tem que estar dentro daquele valor que eu falei lá no início, de variação articular. E aí, continuando, Joseph, está aqui o target 1 também, permitindo que a gente faça todas as variações e validações. Pelo RoboDK é melhor ainda de olhar, porque se você pegar o trabalho escrito, você ainda percebe que esses valores aqui estão bem próximos do que a gente queria, com aqueles erros e tudo mais. Então, a gente chega num lugar bem legal. E ainda, é óbvio que não é escopo desse trabalho, óbvio que não é não é. Ainda a gente não tem todo o ferramental e a gente ainda vai ganhar mais experiência para poder definir trajetórias para esse robô, mas o robô DK permite a gente dar um vislumbre do que é esse robô movimentando. No caso, a gente colocou para ele de home para o target 3, voltar para o target 2, ir para o target 1 e voltar para o target 2. E aí, quando você rodando essa análisezinha de movimento, a gente consegue perceber o robô indo e vindo, e permitindo que não tenha nem colisão nem na trajetória que a gente colocou. Mas isso tudo a gente já conseguiu. Pegando um escopo de tudo que a gente fez, a gente conseguiu, pelo modelo cinemático direto, analisar os ângulos, conseguir colocar ângulos e descobrir a matriz cinemática que a gente homogênea que a gente tem do robô. E depois a gente tem ainda a matriz cinemática inversa, que é exatamente o contrário. Vou inserir posição, orientação
e quero descobrir os ângulos para que eu chegue ali a partir do robô. E é isso. Todo o MCI. Entendeu, Joseph? Entendi. Dessa vez ficou muito mais visual ver o robô se mexendo assim. Então, podemos encerrar. A próxima agora é definir velocidade, porque nessa trajetória nossa aí, nenhuma velocidade foi definida velocidade padrões, hein? Então, até!